Minha história é um testemunho do poder e da grandiosidade que Deus pode realizar na vida de alguém obediente a Ele e que deseje olhar diretamente para o invisível, tentando fazer o impossível. O que vou compartilhar agora diz respeito a pessoas iguais a mim e a você, nascidas com um propósito especial na vida. Com o passar do tempo, essa vocação começa a ganhar forma e torna-se mais forte, transformando-nos em alguém bom ou mau. Todos somos diferentes, contudo, cada um de nós precisa encaixar-se na sociedade a fim de que se torne alguém de sucesso, alguém vitorioso, alguém que vai além dos limites. Porém, muitos não encontram um posicionamento que satisfaça eles mesmos nem aqueles que estão à sua volta. Tampouco conseguem captar o ponto-chave, ou seja, o fundamental para a realização do que almejam ser e fazer. De todo modo, a Terra é um amontoado de matéria orgânica sobre a qual vivem os seres humanos, permanentemente errantes na busca de um lugar, perambulando por ela, insatisfeitos e desiludidos. Porém, não precisa ser assim. Devemos entender e crer que existe alguém cujo poder é mais elevado e, ao mesmo tempo, tem interesse em nós e se preocupa conosco. Quando enxergamos o invisível e nos voltamos para esse ser supremo, o impossível torna-se mais fácil do que imaginamos. Há tempo pude perceber, a partir de minhas experiências, que Deus deseja que cada um de nós se desperte para ter consciência dele. Deus pode, e somente Ele pode, orientar-nos sobre como atravessar as dificuldades da vida. Deus nos conheceu antes mesmo de nascermos e planejou minuciosamente a nossa vida e trajetória. Deus fala, e se lhe dermos ouvidos, encontraremos o nosso lugar no mundo, e esse encaixe será perfeito. Aprendi que o Pai tem para cada um de nós um chamado, um propósito específico e deseja que conheçamos e sigamos isso em cada área de nossa vida. Eu pensava que sabia a maneira como tudo aconteceria comigo. Acreditava naquela canção interpretada por Frank Sinatra, My Way, que traduzido significa do meu jeito. Não ouvia ninguém além de mim mesmo e achava que Deus tinha muito pouco ou nada a ver com minha vida. Porém, eu estava errado, completamente. Havia perdido o foco central de meu viver, o ponto-chave, e só viria a descobrir que o Todo-Poderoso tinha um caminho traçado para mim poucas horas antes de quase ser tarde demais. Sou o caçula de 5 irmãos. Minha mãe fizera um voto ao Senhor de que, caso o seu último filho fosse menino, de cabelos pretos e olhos azuis, enquanto os de todos os outros eram castanhos, ela pregaria o Evangelho, oraria pelos enfermos e faria obras extraordinárias para o Senhor. No entanto, embora eu fosse filho de um pastor, tornar-me um estava a léguas de minha mente. Por ter crescido na igreja, aprendi o suficiente sobre religião, mas nada daquilo havia despertado em mim qualquer interesse. Eu quis fazer do meu jeito. Foi então que, por despeito, decidi executar um plano inteiramente diferente. Saí de casa, ainda adolescente, para trilhar o meu próprio caminho, libertando-me das cobranças de meus pais quanto a que eu deixasse Deus governar a minha vida. Mesmo sendo gago de nascença, eu sabia exatamente o que queria ser: um advogado igual ao meu avô. Amos Plessante Roberts, juiz de fronteira em Oklahoma, quando este ainda era um território indígena. Embora parecesse tolice, eu queria ser governador desse estado e estava determinado a não permitir que nada nem ninguém me impedissem de alcançar tais objetivos. No entanto, logo recebi uma trombada da vida. Descobri que havia forças pesadas investindo contra mim.
Quando estava cursando o segundo ano do ensino médio e disputava um jogo de basquete, caí na quadra inconsciente. A tuberculose, moléstia tão comum entre os Cherokees ancestrais de minha mãe, tomara os meus pulmões. Quando recobrei a consciência, já tinha sido examinado e diagnosticado em estágio terminal. Verdade era que eu estava condenado, já que em 1935 não havia cura para esse mal. Meu avô materno e duas irmãs mais velhas de minha mãe haviam morrido em decorrência daquela doença infecciosa. E eu acreditei que seria o próximo da fila. Toda aquela garra que eu possuía para avançar em meu próprio caminho pareceu morrer dentro de mim. Pela primeira vez percebi que, quer se tratasse de uma enfermidade incurável ou de qualquer outro impedimento, o que estava atuando em meu corpo era de procedência maligna. Aquilo havia se instalado em mim para tirar-me de campo, antes mesmo de eu ter uma oportunidade real na vida. Eu sentia a morte sugar-me em um estado terrível de sofrimento e dor. Angustiada à minha cabeceira, noite após noite, minha mãe sussurrava aos meus ouvidos: Ora, Deus não vai deixar o diabo matá-lo. Você nasceu para pregar o evangelho conforme o seu pai e orará pelos enfermos como eu tenho feito. Tudo aquilo parecia distante demais. Causava-me estranheza. Fiquei 5 meses entre a vida e a morte, porém, nada além de mim indicava uma resposta positiva para Deus. Até que, certo dia, minha irmã, Jeuel, aproximou-se do meu leito de dor e me disse as palavras que mudariam a minha vida para sempre. Ora, Deus vai curar você. Um Deus amoroso havia escutado as orações de meus pais e desejou honrá-los. Minha conversão veio rapidamente, pois meu coração fora tocado por um poder que até então jamais conhecera. As palavras de Jeuel foram proféticas. Ilmer, meu irmão mais velho, com 14 anos de diferença para mim, trouxe uma notícia que me tirou o fôlego. Sua esposa, ora, uma grande serva do Senhor, havia participado de alguns cultos de avivamento em minha cidade natal, Ada, onde um evangelista chamado George C. Monsey fazia da oração pelos enfermos parte de seu ministério. Então, meu irmão me disse: levante-se, ora, vou levá-lo para esse avivamento. Deus irá curá-lo. Embora não fosse cristão, Elmer, assim como todos os meus irmãos, fora influenciado pela fé de nossa mãe, Priscila Roberts, que frequentemente era chamada para orar por alguém da vizinhança desenganado pelos médicos. A caminho daquele culto, deitado no banco de trás do carro, eu tive o meu primeiro encontro pessoal com o Senhor. Eu ouvi a voz de Deus. Filho, eu irei curá-lo e você levará esse mesmo poder para a sua geração. Não posso nem explicar isso, porque está além de qualquer coisa que eu havia experimentado. De fato, era a voz dele, clara, inequívoca e inconfundível. Quando meditei nas palavras que havia escutado, pude ouvi-lo novamente. Você construirá uma universidade para mim. Edifique-se sob a minha autoridade e no poder do meu Espírito Santo. Naquele momento, eu soube sem dúvida alguma que ouvira a voz do Todo-Poderoso. Então, senti-me vivendo duas realidades distintas. De um lado, estava doente à beira da morte. Do outro, levavam-me para um culto onde poderia receber a cura. Eu já havia perdido 20 quilos e meu corpo, de quase 2 metros de altura, estava pele e osso. Chegando lá, o evangelista me ungiu com óleo e fez uma oração cujas palavras pareciam penetrar por todas as fibras do meu ser. Peste perniciosa, doença atormentadora, eu lhe ordeno agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, saia desse jovem, solte-o e deixe-o em liberdade, agora, em nome de Jesus. Amém. Instantaneamente senti a cura chegar tanto aos meus pulmões quanto à minha fala. Porém, levei alguns meses para recuperar as forças e perceber que realmente estava liberto daquela gagueira e havia sido chamado para pregar o Evangelho.
Deus tem um chamado e um plano específico muito mais elevado para a sua vida. Portanto, você tem que continuar acreditando que, apesar de passar, às vezes, por momentos difíceis, por lutas e incertezas na vida, você precisa continuar colocando toda a sua fé e esperança no Senhor. Você precisa continuar se aproximando do Senhor em oração. Você precisa continuar acreditando na sua palavra, porque a palavra de Deus é a bússola que nos orienta a chegarmos até onde Deus quer que cheguemos. Não perca o ponto-chave que o Senhor tem tentado mostrar-lhe quanto aos projetos dele para você. Não perca, olhe atentamente para as direções que Deus tem dado para a sua vida e continue buscando a presença dele e a orientação do Espírito Santo. Saiba que o Espírito de Deus, ele é perfeitamente capaz de orientar você para chegar ao seu destino eterno. Ele é capaz de orientar você para chegar até onde Deus quer que você chegue para ser mais do que vencedor ou mais do que vencedora. Concentre-se em descobrir o fundamental, ou seja, o caminho pelo qual a sua vida deve seguir. Não perca o foco. Deus há de te dirigir. Continue crendo e não desista diante das adversidades e das dificuldades da vida. Um só toque do Todo-Poderoso pode mudar toda a direção da sua vida. Busque o toque de Deus, busque a presença de Deus, busque ao Deus Todo-Poderoso em oração, busque ao Senhor. Não desista, porque Deus vai responder à sua determinação de continuar buscando a Ele e perseverando em oração. Vislumbrar o invisível pode quebrantar você, permitindo que você comece a trilhar o caminho certo, o caminho de Deus. Olhe para o invisível, enxergue o impossível e creia que Deus Todo-Poderoso pode transformar os seus sonhos em realidade. E, acima de tudo, nunca desista de você. Isto mesmo, nunca desista de você. Continue acreditando que você pode ir além do que tem conseguido na vida. Continue acreditando que você pode se levantar poderosamente na unção do Espírito Santo, na direção de Deus, no poder de Deus. Continue acreditando que o Deus Todo-Poderoso, Ele te criou com um propósito e, se você persistir firme em obediência ao Senhor, você irá descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Não só isso, mas você irá receber forças do Senhor que te capacitará a ver a realização dos sonhos de Deus através da sua vida. É sempre muito inspirador saber até onde o nosso canal está chegando. Se você já deixou nos comentários o nome de sua cidade, então deixe agora sua dica ou sugestão para o nosso canal. Sua opinião sobre os vídeos que postamos também é muito importante.